E esses alimentos, eles agem no nosso corpo, eles são potentes antioxidantes. A gente sempre fala aqui também que as cores dos alimentos, elas mostram, elas já dão de cara pra gente a quantidade de antioxidantes que elas têm. Então, se a gente for se basear pelas cores para saber a quantidade de antioxidantes que tem a cúrcuma, meu Deus, essa daqui é rica em antioxidantes, né? É a prova disso, não acha? Pois é. Então, isso é Aí, a gente já falou sobre, né, essa transição da Índia, do continente asiático, que é de onde o açafrão ele naturalmente vem. Quando ele migrou então para a Europa, e no século XIX, essa raiz, essa especiaria, veio também para cá, para as Américas. Tanto que na América Central ele começou já a ser utilizado nos pratos caribenhos, na culinária caribenha. Aqui no Brasil ele começou a ser introduzido também na cultura. Então já é algo que lá desde o século XIX a gente já tem na nossa alimentação. Mas uma coisa que pode ser que faça com que a gente muitas vezes não conheça a cúrcuma, né? Já que ela tem uma utilização tão ampla, assim, há tanto tempo, mas que a gente não tenha tanto acesso à cúrcuma sozinha, é porque ela é normalmente misturada a outros temperos, a outras especiarias. Uma delas, mais conhecido, é o curry. Já comprou curry? Já comeu uma comida com curry? O curry é também um tempero indiano, né? É naturalmente da Índia. Mas o curry, que é o que a gente também tem aqui, o principal ingrediente do curry, dessa mistura de ingredientes, é a cúrcuma. A cúrcuma com alguns tipos diferentes de pimenta, tem às vezes alguns outros componentes também, mas o componente principal dele é a cúrcuma, por isso também daquela cor, porque a cúrcuma, assim como a gente pode ver aqui, né, ela tem essa cor muito bonita, né, essa cor forte, marcante, que é, por exemplo, a cor também do curry. Então a gente consegue encontrar a cúrcuma de igual maneira em outros temperos, em outras misturas, e ele faz tão bem quanto. Muitas vezes, uma coisa muito interessante que a gente pode ter em mente é que quando a gente consome cúrcuma, por exemplo, aqui, uma forma para a gente potencializar o efeito dela no nosso corpo é quando a gente consome ela junto com pimenta preta. Então, próxima vez que tu for temperar alguma coisa, que tu não vai usar um tempero já pronto, onde já tem essa mistura, por exemplo, o curry, que já tem essa mistura de cúrcuma com pimenta preta, lembra de fazer isso. Se tu vai temperar um molho, alguma coisa, fazer um molho para uma salada, se tu vai fazer um arroz com a cúrcuma, pode colocar no feijão, pode colocar em ensopado, onde tu quiser, lembra de colocar uma pitadinha da cúrcuma, a gente já vai saber quanto mais ou menos colocar, assim como a pimenta a gosto, né? Mas se tu colocar um pouquinho de pimenta, a absorção da cúrcuma, dos componentes ativos da cúrcuma dentro do nosso corpo, vão ser muito mais bem aproveitados por conta da pimenta. Vê se isso não é uma mágica, né, que acontece dentro do nosso organismo. Sensacional. Aí quando a gente tem esse conhecimento e começa a colocar em prática, pensa que todas as vezes que tu colocar esse alimento aqui para dentro e somar com esse daqui, tu tá fazendo um cabum dentro do teu corpo que vai te trazer ainda mais benefícios. Boa, né? Essa é a mágica. Muito bom. A gente falou então, né, sobre que a gente pode utilizar ela em vários alimentos, vai do nosso paladar. É interessante citar também que a gente, como a gente falou aqui, a gente tem as duas opções, a opção desidratada, seca, e a opção fresca. Quando a gente começa a utilizar a cúrcuma e a gente não está assim tão acostumado ainda com o sabor, porque ela tem um sabor mais marcante, ela tem um sabor um pouco picante, um pouco terroso, talvez, e um fator muito interessante dela é que em todas as receitas que a gente for colocar a cúrcuma, ela vai ampliar o sabor das outras especiarias. Então ela vai destacar, ela tem esse poder de conseguir destacar os outros sabores, não só o sabor da cúrcuma. Quando a gente consome só a cúrcuma, a gente tende a achar que ela tem um sabor muito forte. Mas quando a gente mistura ela com outras especiarias, com outros temperos, com páprica defumada, com páprica doce, com mostarda, com todos esses que a gente tem à disposição, ela não vai roubar a cena. Ela, muito pelo contrário, ela vai dar o toque dela, ela vai dar a cor dela para o prato, mas ela vai ajudar a destacar a todas os outros temperos que a gente colocou dentro do nosso prato.
O que é muito sensacional em relação a isso, e que a gente já fala aqui nos nossos conteúdos, é que usar e abusar das especiarias, desses tipos de temperos que a gente tem à disposição, além de fazer muito bem para nossa saúde, porque pensa, isso daqui é basicamente esse alimento sem água, que é transformado nesse pó. Então é um alimento extremamente concentrado. Tudo de incrível que tem nesse daqui, esse daqui está concentrado. E o mesmo acontece com a páprica, o mesmo acontece com a mostarda, com o alho em pó, com a cebola em pó, com todos os outros oréganos, salsinha desidratada, absolutamente tudo. E esses alimentos, eles agem no nosso corpo, eles são potentes antioxidantes. A gente sempre fala aqui também que as cores dos alimentos, elas mostram, elas já dão de cara pra gente a quantidade de antioxidantes que elas têm. Então, se a gente for se basear pelas cores para saber a quantidade de antioxidantes que tem a cúrcuma, meu Deus, essa daqui é rica em antioxidantes, né? É a prova disso, não acha? Pois é. Então, isso é um fator interessante. A gente consegue diminuir a quantidade de sal, como eu estava falando, era o meu raciocínio que eu estava querendo fazer, quando a gente coloca faz essa mistura de especiarias, né? No nosso site a gente tem várias receitas, e cada vez mais, alerta de spoiler, mas a gente vai abrir mais o nosso leque de receitas no site, e a gente percebe que quanto mais especiarias a gente puder, consiga colocar dentro dos nossos pratos, menos sal a gente vai precisar colocar. Porque a nossa língua, ela tem as nossas papilas gustativas, né, que sentem o sabor do alimento, e elas sempre buscam, no momento que a gente coloca um alimento para dentro da nossa boca, ela tá lá buscando, o que é o ácido, o que é o amargo, o que é o doce, o que é o salgado. E quando a gente coloca um alimento que não tem muito, que não ativa muito essas partes da nossa língua, o primeiro retorno que a nossa língua dá para o nosso cérebro é que falta sal. Quando na verdade não. Quando na verdade, se a gente colocar uma especiaria que pega essa parte um pouquinho de amarga, se a gente coloca uma outra que pega essa partezinha picante, o nosso cérebro, a nossa língua, ela vai entender isso e ela não vai mais mandar para o nosso cérebro aquela coisa de falta sal, falta sal, falta sal. E aí com isso a gente consegue diminuir o uso de sal, que para nossa saúde já é sensacional, e em contrapartida ainda, como bônus, colocar ainda mais antioxidantes nos nossos alimentos. A gente já vai comer alimentos muito bons, ainda com esse toque extra de super antioxidantes no nosso alimento. Boa, né? Ok,